Boa noite a todos. Estamos numa semana especial e trago-vos algumas palavras que possam ser de consolo, conforto para nós caminheiros nesta vida, conforme ouvimos há pouco esse bonito canto: nascer, morrer, renascer. Mas a minha palestra começa com Nossa Senhora. Quando os pais delas quando os pais Joaquim e Ana morreram, ela tinha 16 anos. Eles morreram em questão de 2 meses de diferença um do outro. E ela foi encaminhada após a morte dos pais para o Templo de Jerusalém, onde ela se dedicou aos cânticos, às coisas do altar. Afinal, tudo aquilo que uma jovem fazia junto ao povo hebreu. Maria recebeu a visita do anjo e que devia ser mãe. Ela de início se assustou. Como? Vou ser mãe se nem homem eu conheço. O anjo: não temas, Maria. José, viúvo, pai de 5 filhos, vai ser teu esposo e pai do teu filho. A palavra alma do grego significa jovem. A Igreja Católica traduziu como virgem. Nossa Senhora teria dado à luz virgem, sem ter tido nenhuma relação com o homem, fora da genética humana. Isso não é possível. Hoje, teólogos da Igreja Católica, cito aqui François Brunner, também a mesma opinião, que a Igreja deve se reformular em alguns aspectos de seus ensinamentos. Diz o Evangelho que José pegou Nossa Senhora e foi para o recenseamento, mas não houve recenseamento. Na verdade, José, como bom pai, sabia que sua esposa ia dar à luz um filho e precisava de uma parteira. Foi na casa de uma conhecida de José, que dera à luz a todos os filhos dele. E foi lá que Maria, em Belém, nasceu Jesus. Não era uma estrebaria com vacas, apenas uma casa simples que fazia divisa com uma estrebaria. Naturalmente, foi um fato extraordinário para a humanidade. Jesus nasceu como um de nós, dentro da genética humana, sofreu como qualquer um de nós, teve as mesmas paixões. Afinal, o seu corpo era igual ao nosso. Alguns dizem que Jesus tinha um corpo fluídico. Não. Jesus tem um corpo carnal, igual ao nosso. E foi com esse corpo que ele sofreu a crucificação. Depois de morto, o desceram da cruz. Dizem os evangelhos que custaram uma pedra,
num lugar, numa gruta apropriada que lá existia. E enquanto a noite ia caindo, todos foram embora e alguns ficaram lá. E Pedro escutou que havia alguns judeus que iriam pegar o corpo de Jesus para profaná-lo pelas ruas. Junto com um amigo José de Arimateia, com alguns roletes, foi lá, tirou aquela pedra que colocaram, pegou o corpo de Jesus e o enterrou como qualquer outro corpo. Esse corpo não ressuscitou. Não poderia. Este corpo, igual ao nosso, ficará numa cova, apodrecendo. Com todo o respeito, Jesus ressuscitou. Alguns que ouviram Jesus sábado pela manhã, Valdemane, expressão latina, bem cedo, chegaram lá e viram a pedra tirada do túmulo. E Maria Madalena e aquelas senhoras eram médiuns e viram Jesus. Jesus com seu novo corpo, Jesus com seu perispírito. O Espiritismo nos ensina corretamente que nós somos corpo, alma e perispírito. Jesus com seu perispírito, corpo brilhante, forma de fogo, é que entrava sem abrir portas, caminhava pelas estradas, este Jesus tinha o seu corpo espiritual. Como diz São Paulo, todos nós temos um corpo material e um corpo espiritual. Nos cemitérios, o padre diz: Requiem aeternam, descanso eterno. Mas não tem ninguém nos cemitérios. Não tem ninguém. Só túmulos em decomposição, vestimentas em decomposição, carne em decomposição e nada mais. Não é certa essa palavra, descanso eterno, que vem da palavra eirene, do grego. A palavra eirene do grego, shalom, do hebraico, significa paz, mas também felicidade, vida total. A Igreja Católica, como eu fui educado nela, e acredito a maioria de vocês, nos ensinou que depois da morte a alma fica por aí, não sei aonde, no céu, no inferno, em algum lugar, esperando a ressurreição dos corpos. Mas que corpo que irá ressuscitar? Qual é o corpo que irá ressuscitar? E por que ressuscitar se a alma está feliz? Então, essa doutrina errada da Igreja, que vem desde 395, ela ainda persiste até hoje, e tem gente ainda que acredita na ressurreição dos corpos. Nosso respeito àqueles corpos que foram invólucros de espíritos, mas
podem queimá-los, não ressuscitarão. Logo após a nossa morte, nós temos um corpo espiritual. E é com esse corpo espiritual que nós haveremos de viver após a nossa morte. Um corpo glorioso, um corpo não sujeito a dores e sofrimentos, a necessidades biológicas, mas um corpo capaz, dependendo da sua vontade, de habitar outros mundos. Por que a Igreja Católica nos fez crer na ressurreição dos mortos? Em Ezequiel 33 tem uma passagem que diz assim, que ossos secos se cobrirão de carne e tomarão forma, espírito. Mas o profeta tinha uma visão de Israel que ia renascer, e não de nós. O imperador Justiniano, 395, promulgou um edito. Aí está o poder do homem influenciando decisões da Igreja. Justiniano, 395. Se alguém não acreditar que nós vamos ressuscitar em pé e não em forma de fogo, um corpo espiritual, seja anátema, isto é, seja colocado fora da Igreja. E foi, até que no ano 534, no Concílio de Constantinopla, atual cidade de Istambul, a Igreja oficializou a ressurreição dos mortos. E estamos esperando ainda essa ressurreição, nunca virá. Logo após a nossa morte, tu verás, diz um teólogo da época, São Jerônimo de Nice, tu verás este invólucro carnal agora desfeito pela morte, tecido novamente com seus próprios elementos constituintes, não na composição atual pesada, mas uma trama leve, etérea, a fim de que teu corpo bem amado esteja presente na sua glória total, na sua grandeza, no seu esplendor. Essa doutrina da Igreja, da ressurreição dos mortos, foi contrariada por Orígenes e por Evagro, e os livros deles foram destruídos. E o padre François Pruner, vivo, um dos grandes teólogos da Igreja Católica, diz em seu livro Os Mortos Nos Falam, eles tinham razão. Um padre que andou pelo mundo numa vasta pesquisa, numa infinidade de depoimentos, coloca num livro que a Igreja Católica nem sequer o censura, Os Mortos Nos Falam. Alguém já leu esse livro? Quem lê esse livro tem uma outra visão do mundo. Quem lê esse livro sente que nós somos a semelhança de Deus, que é eterno,
e eternos seremos. Nós temos um corpo material e nós temos um corpo espiritual. Não haverá entre a morte um tempo esperando a ressurreição. Não. Logo após a nossa morte, nós teremos o nosso corpo espiritual. Mas precisamos ser claros, aqueles que nos estão ouvindo, que nós temos um corpo espiritual, e esse corpo, ele vai viver em vários mundos, mas ele só se achará feliz se comportar hoje, nesse mundo de provas em que estamos vivendo. Aquele que gosta muito do álcool sofrerá a ausência do álcool. O luxurioso, aquele que só procura o sexo, achará falta e sofrerá o tormento. Porém, diz o padre François Burner, pelo que a gente ouviu de todas as culturas, de todos os testemunhos, de pessoas que estiveram entre a vida e a morte várias vezes, há a possibilidade de nós recuperarmos, mesmo após a morte, de verificarmos que temos a necessidade de nos corrigir, de voltar à Terra, de reencarnar, de recomeçar uma nova vida, progredindo sempre, para que esse corpo espiritual seja um anjo, igual à semelhança de Deus eterno. Infelizmente, a gente passa aí pela praia, nas canchas de bote, e vê muitos velhinhos tristes. Não tem mais nada. Que tristeza isso causa. É triste ver pessoas que não leem, não procuram se atualizar, não procuram os centros, as orientações para colocar uma base mais firme, mais segura, mais real para a nossa vida. A vida não é tirada, a vida é mudada, mas imediatamente. Nós passaremos a viver num outro mundo. Eu vou repetir as palavras de São Jerônimo: verás este teu invólucro carnal, agora desfeito pela morte, tecido novamente com seus próprios elementos, não segundo essa constituição pesada, mas uma trama leve e etérea, para que o teu corpo bem-amado esteja presente, estabelecido na sua glória maior, mais graciosa. Nós fomos feitos para a eternidade. Nós temos pela frente um mundo a viver, mas é preciso que neste mundo em que estamos, de expiação, de sofrimento, saibamos nos comportar para termos
um futuro que nos espera, glorioso, bonito. O corpo de Jesus não ressuscitou, não foi ao céu, não. O Espírito, o perispírito de Jesus, até a morte Jesus usou o corpo, após a morte usou o perispírito. Assim será conosco, não é nada diferente. Eu estou trazendo aqui, e até reforçando, as palavras de um teólogo católico, vivo, atual, François Brunner. Podem procurar na internet, Os Mortos Nos Falam. E há vários no mundo que fazem o mesmo serviço. Às vezes nós temos que procurar, ler, participar e ver que a nossa vida realmente ela terá sentido se nós vivermos de acordo com os ensinamentos que Jesus nos deixou. Naturalmente, muitos de nós aprenderam desde pequeno a encarar a morte, uma coisa dolorosa, ruim, triste, que não traz esperança nenhuma, mas não é isso que o Espiritismo nos ensina. Todos esses médios que aqui estão, alguns médios estão aqui, veem em cada um de nós uma aura. O que é esta aura? É o nosso corpo espiritual. Todos esses videntes que veem esta aura são unânimes em dizer que o nosso corpo espiritual, como São Paulo dizia, São Paulo é muito claro, temos um corpo carnal e um corpo espiritual. O erro da igreja qual foi? Fazer com que esses corpos coexistissem ao mesmo tempo. Ela separou. Primeiro precisava morrer, a alma ia em algum lugar, aguardar a ressurreição dos mortos. Não é isso que nós esperamos. Após a nossa morte, nós temos um corpo, e este corpo glorioso deverá voar. Tem uma poesia que diz assim: alar-se para voar pelos espaços, pela infinda e intermina criação. Prezados cristãos, prezados amigos espíritas, devemos agradecer a esses nossos antecedentes que nos deram esta doutrina, Allan Kardec, e que, de acordo com ensinamentos, estamos no caminho certo. Os mortos nos falam e nos dizem que a vida de lá é bem melhor que a vida de cá. Se nós soubermos nos comportar como cristãos, se soubermos respeitar as normas, os deveres e, sobretudo, usar caridade para com todos. Que cada um de vocês, começar por mim,
nestes dias de Páscoa, procuramos um pouco mais de serenidade, de confiança, de esperança, de caridade para com os outros, para merecermos viver uma vida de anjo mais tarde. Muito obrigado a todos, uma boa festa de Páscoa. Muito obrigado.